Olá! Olá, boa noite. Boa noite, vamos falar nessa live então sobre digestão, Sistema digestivo. sistema Saúde digestivo. do sistema gastrointestinal, né? E exatamente, vamos esperar as pessoas entrarem. Lu, eu fiquei sabendo que tem como você colocar aqui o comentário, porque aí fica aparecendo aqui qual que é o tema. Qual que é o tema? Live sobre digestão. Porque senão a pessoa entra e fala, o que esse pessoal tá falando, né? Então, só escrever aqui, digestão. Eu vou colocar digestão, porque a digestão é a base de tudo, né? O que faz a mágica acontecer. Aí eu pego isso aqui. Foi? Bom, eu vou, a gente tem que aprender Tem ainda. que fixar, não fixou. Tem que fixar, eu não sei fixar. A gente tá aprendendo ainda. Não foi. Mas tá bom. Mas é a live sobre digestão. Por quê? Porque todo mundo, em algum momento da vida, tem problemas digestivos. E o problema digestivo, ele impacta em toda a vida, né, Lu? Então, como a gente recebe muito essa queixa, né? E é uma coisa que não dá pra você falar em 15 segundos, 30 segundos de caixinha. A gente falou que tem que ser uma live inclusive mais longa. A gente tá preparada aqui pra ficar 1 hora, né? Pode ser que fique menos, mas é importante a gente explicar tudo, mas sem, tá até comentando com a Lu, a gente não fazer nada muito técnico, porque tem nada, que nem ser acessível para todo mundo a informação, né? É que nem você contrata um advogado, aí o cara fica falando juridiquês com você, é muito chato, você não quer entender. E a Lu e eu, a gente bate muito papo, porque a Lu, ela tá finalizando o curso de nutrição e estuda muito por fora, e eu estudo muito por fora também, assim, é uma coisa que tava pensando, talvez seja até um defeito, porque eu não consigo desligar. Eu acordo de noite... Quando a gente faz o que a gente gosta, né? A gente se mistura o prazer com o trabalho e fica... Se é prazeroso, a gente não consegue mesmo parar. Não consegue, mas eu sou assim muito passional. Então, eu tava esperando a Lu chegar, 5 minutos que eu tive, eu abri um e-book, tava lendo e aí vou anotando. Isso, é muito incrível esse universo, né? Então, é viciante até. Então, a ideia é a gente tentar fazer tudo da forma mais didática possível para ajudar as pessoas que estão aí sofrendo, porque eu não sei você, Lu, e aí eu e a Lu, a gente fica batendo papo, né? Então, aqui a gente tá batendo papo e compartilhando com vocês, é sempre muito rica a troca de... Sim. Quando a gente foi pro Rio, a gente vai jantar, a comida já acabou, a gente fica lá 40 minutos batendo papo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, então é um prazer, assim, compartilhar isso com a Lu, né? O prazer é meu, Dani. É um assunto que é interminável e a gente não consegue parar de falar sobre isso. Eu acho assim, o sistema digestivo, ele é tão importante porque eu acho ele a base de toda a nossa saúde. Se você tem um sistema digestivo forte, que está funcionando bem, o seu cérebro funciona bem, sua pele fica boa, seu humor fica bom, seus hormônios. Então, acho que tudo, se a gente consegue trabalhar o nosso sistema digestivo para ele ter um bom funcionamento, a gente só colhe benefícios. Exatamente. E aí eu falo com propriedade porque eu sou uma pessoa que tem um sistema digestório muito sensível. Então, eu tenho que fazer tudo certinho porque eu não tenho escolha. E eu tenho que fazer porque qualquer coisinha assim que eu saio do eixo, o meu intestino prende, meu intestino fica preguiçoso. E aí, Lu, falando que eu acho interessante citar o meu caso, você tem problema de digestão? Não, né? Eu tenho o intestino preso. Você tem intestino preso. Eu falo que meu intestino, ele tá bom porque eu cuido dele com muito carinho. Eu tenho que controlar ele direitinho, porque senão ele prende e me dá muito trabalho. Então eu tô sempre cuidando dele. Mas a sua digestão é boa, seu fogo intestinal, seu fogo digestivo é bom, seu acne? Ele já foi melhor. Hoje eu cuido dele também. Uma coisa que eu gosto de aumentar a acidez dele. Aumentar a acidez. Eu sinto que às vezes quando a gente vai comer mais proteína, eu sinto mais peso. E isso quer dizer que minha acidez está baixa. Sua acidez tá então baixa. A gente consegue manejar isso, né, Dani? Com várias estratégias. Com várias estratégias. E quanto mais o tempo passa, menor é a nossa acidez estomacal. É por isso que idosos, eles têm muita dificuldade. Os idosos geralmente até param de comer proteína, porque ele come carne, aquilo é tão trabalhoso para ele digerir.
Então é muito comum o idoso parar de comer carne, porque a acidez estomacal, ela vai diminuindo. É natural da senescência, né? A gente perdendo a acidez. E muito também está acontecendo muito, não só na senescência, mas em pessoas mais jovens também, que usam muito os prazóis, né? Os inibidores de bomba de próton, que faz com que, para a pessoa poder se sentir melhor, por exemplo, tá com azia, aí vai lá e compra um prazol, omeprazol, pantoprazol, esses famosos. Em vez de resolver a causa, né? E às vezes por falta de conhecimento mesmo, né, Dani? A pessoa não sabe, vai numa farmácia, o médico passa e a pessoa, às vezes, em vez de tentar corrigir, ela quer remediar. Eu acho que tem um caminho que é mais saudável aí, que é o caminho do manejo mesmo. Do manejo. Eu tenho isso em casa, né? A minha mãe, por exemplo, tava comentando com a Lu, minha mãe não se cuida nada, não é o perfil dela, e ela toma omeprazol desde que eu me entendo por gente. Não só omeprazol, mas a bolsa dela, é aquela bolsa que você abre e tem um monte de remédio. Sim. Um monte de remédio. Daí ela viaja assim, a bolsa, cadê minha bolsa? Porque tá cheio de remédio, antidepressivo e tudo mais. E ela tem baixa de B12, baixa de... A gente vai falar sobre isso também, né? Essas consequências. É uma consequência. Mas assim, no meu caso específico, eu tenho muitos problemas... Não tem, graças a Deus. Tinha muitos problemas digestivos e muita gente, e às vezes a pessoa fala comigo, eu falo, como que tá a sua digestão? Que é aquela pessoa que ela acabou de almoçar e aí ela tem que deitar, porque ela fica muito fadigada. Porque digerir é muito trabalhoso para o corpo, ele necessita de muita energia para fazer isso, ele gasta muita energia para digerir. Então, às vezes a pessoa está com a digestão ruim, o trânsito intestinal está ruim, aí ela come alguma coisa, ela não consegue digerir e aí ela fica muito cansada, porque ela usa toda a energia do corpo para tentar digerir aquilo e aí não sobra energia para mais nada. Então, se você é uma pessoa que almoça, às vezes depois até do café da manhã, depois do jantar, você tá com a digestão ruim, muitas vezes tá faltando enzima, muitas vezes tá faltando essa acidez estomacal. Então a Lu, ela vai fazer um resumo aqui, ela já assistiu várias aulas, né? Mas também na prática mesmo, assim, só um resumo do que é esse sistema digestório e a partir daí a gente vai falar de soluções, né? Falar principalmente dessa questão qual que é a ligação, se você é uma pessoa que tá aí assistindo e toma omeprazol, ou conhece alguém que toma, por que essa pessoa tem muito mais risco, um risco muito mais elevado de contrair demência, depressão e osteoporose. Isso está muito ligado a esses medicamentos que são inibidores da bomba de prótons. Então a Lu vai falar sobre isso, fazer uma abertura sobre isso, né, Lu? Sim. A gente pode falar assim, onde que começa a nossa digestão? A nossa digestão começa na boca, começa no cheiro. Você tá ali na cozinha, você já sente o cheiro da comida, aquilo ali você já começa a produzir suas enzimas salivares, que faz parte do primeiro processo ali de quebra dos alimentos. E você já começa a produzir o suco gástrico. Por isso que é tão importante a gente comer com fome. E hoje em dia as pessoas estão comendo toda hora belisca, toda hora tem um lanchinho? Tem um lanchinho aqui, Ana. Então é bom a fome é o primeiro sinal ali que você tem que comer naquela hora e não, né? Tem que esperar aquele momento. Então o olfato é o primeiro sinal, é o que faz a primeira produção das enzimas salivares. E que tem a amilase, que é a primeira parte que quebra o amido. Só uma pergunta. Às vezes eu não tô com fome, eu chego em casa, tá aquele cheirinho de comida e a minha fome, ela aparece na hora. É por isso, então? É sim. Por causa do olfato. Você chega, passa na rua, sente um cheirinho e a fome vem, né? O olfato, aquilo ali já tá fazendo o seu corpo produzir, tá? As enzimas, o suco digestivo. Só pegar meu chá aqui, Então, é importante, sua digestão começa ali. Então, começa até no próprio olhar também. Você vê aquela comida, aquilo ali também faz parte da sua digestão. Então, começa pela boca, desce pelo esôfago, faringe, chega no estômago. No estômago, aí é onde é produzido o suco gástrico. Se você toma esses prazóis, ele faz com que seu suco fique com acidez baixa. A acidez correta do suco gástrico é de 1 a 3. De 1 a 3. Se você toma prazol, ela fica acima de 4. E aí, nessa acidez,
O omeprazol, o pantoprazol, os zóis aí, tem vários, né? Hoje tem vários e tem até com nomes diferentes. Eu acho que até a indústria tem criado outros aí para poder dar uma manipulada nesses nomes que as pessoas já estão começando a aprender. A tomar desnecessariamente, porque existe a necessidade de usar. Em alguns momentos, eu vou falar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma hérnia de hiato. E essa hérnia de hiato, o que faz? A hérnia de hiato, ela é uma barriguinha que é criada no esôfago. Antes de entrar no estômago, tem um esfíncter, tá? Um esfíncterzinho na entrada do estômago e no final, e na saída. E existe uma hérnia que é formada, é muito comum de acontecer, antes da entrada do estômago. O que acontece? Ela facilita a saída do alimento do estômago. Se esse alimento volta, né? Ele volta com a acidez do estômago. E ele queima a parede do esôfago. E vai formando essa hérniazinha. Essa hérnia, então a pessoa que tem a hérnia de hiato, ela tem que tomar o prazol. Porque senão ela machuca o esôfago e pode causar esofagite e doenças piores até. Então tem esse caso. Tem casos também de pessoas que tomam assim por algum período e param. O que não é correto, Dani, é você tomar isso ad eterno. É que o povo faz, assim. Então, comeu alguma coisa, porque comeu alguma coisa e não fez bem porque comeu errado, comeu um alergênico, não teve os cuidados necessários, aí passou mal, em vez de tratar a causa, vai lá e toma um omeprazol e fica naquele ciclo. Mas aí uma coisa que a gente vai deixar para o final, que é para falar sobre vermifugação, porque muita gente pergunta de vermifugação. Eu sei falar sobre isso, eu sei me vermifugar minha família, mas eu não me sinto confortável de chegar aqui e te passar um protocolo de vermifugação sem eu te conhecer. Então, o que nós vamos fazer aqui é para você que quer vermifugar e que vai vermifugar, a gente falar sobre a questão da lua, mas os critérios que você tem que ter para que você faça isso de forma certa. Porque, por exemplo, eu entendo que a pessoa antes de vermifugar, ela é uma mulher em idade fértil, ela no mínimo tem que fazer um beta para ver se ela não está grávida. Porque se você estiver grávida e você começa um processo de vermifugação, você vai abortar, por exemplo, né? Então tem uma série de cuidados que a gente vai falar, mas a acidez estomacal, essa acidez ela é muito alta, as pessoas não têm noção, até às vezes entra no vídeo no YouTube e coloca assim, acidez estomacal. Ela é uma acidez que derrete, esse pessoal colocou um pedaço de coxa de frango, essa acidez consegue derreter essa coxa de frango. Mas isso não deve acontecer, né? Porque a Lu vai falar sobre isso, sobre a importância da mastigação, que é pra gente lembrar que o estômago não tem dente. Mas o verme, os parasitas, os bichinhos, quando você come e não tem acidez estomacal, uma pessoa que toma omeprazol, essa acidez estomacal, ela serve para neutralizar esses micro-organismos. Então, se você não tem acidez estomacal, não digere bem o alimento, vai passar tudo, vai tudo circular livremente pelo seu corpo. E aquilo que era para acontecer dele morrer ali no comecinho devido à alta acidez, isso não vai acontecer e aí o corpo ele vai ficar mais contaminado por esses parasitas. Então é um perigo a gente ter acidez estomacal inadequada, é um perigo literalmente. A Dani fala, vamos voltar na boca. A mastigação, gente, é tão importante. É tão importante a gente ter esse tempo do alimento na boca para as enzimas salivares poderem já irem digerindo o alimento na boca. E as pessoas estão comendo muito rápido, com falta de presença, já preocupado com o que vai fazer na hora seguinte e com o celular na mão, ou lendo alguma coisa, ou vendo uma televisão, não sabe nem o que está fazendo. Então eu friso muito aqui a presença na hora da alimentação. Lu, e as crianças comendo com tablet, que assim, desde novinho, né? Lá em casa, assim, é proibido você comer com televisão, tablet, porque o menino tá comendo, ele não tá nem vendo o que ele tá fazendo, ele tá jogando pra dentro. Aí aumenta a obesidade, aumenta problemas gastrointestinais, aumenta a azia, né? A pessoa não sabe o que tá comendo. Então, a presença ajuda muito. Porque o alimento, ele tem que chegar no estômago já partido. Uma pastinha, não pode chegar no estômago muito pedaços grandes. Porque tem coisa que não é quebrada no estômago, é só a proteína que é quebrada no estômago. Os outros alimentos, eles passam. E depois aí começa a digestão no duodeno, que é o próximo processo, depois do estômago, né? Então, no estômago, você estando com a acidez boa, você vai ter a quebra da proteína.
E aí é onde a gente tem o fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? Que ele se liga à proteína que vai fazer a tão importante nossa B12. A B12, ela tem que ser transportada do estômago para o íleo, que é uma parte do duodeno, que fica no finalzinho do duodeno, e lá que ela vai ser absorvida. Então, vocês estão entendendo por que hoje em dia muita gente está tendo baixa de B12? Por causa disso. Ela não é uma coisa só. Você não adianta tomar B12... Falou que travou. Travou, pessoal? A nossa live travou? Vocês estão conseguindo ouvir? Só dar um feedback pra gente. Eu se fico tá... daqui longe, eu não tô enxergando direito eu tenho às vezes ouvindo, mas vocês estão ouvindo ou travou realmente? Mais de uma pessoa falou que travou? Não, foi só uma pessoa, porque às vezes... Às vezes foi a não internet travou, da pessoa, né? Tá, então estão ouvindo a gente. Voltou? Ah, tá bom, voltou. Porque aqui pra gente não apareceu que travou. Eu tô usando a rede dedicada aqui. Não travou, tá bom. Tá, pode ter sido... às vezes a pessoa liga e desliga e volta também, né? Quando Sim, sai tá da live certo, e volta. Tá. Aí se alguém fizer pergunta, eu vou ficar de olho aqui, porque aí, às vezes, se deixar a pergunta só pro final, às vezes perde o fio. E aí você se importa se a gente for... De jeito nenhum você me interrompe, porque como eu tô essa distância aqui, tá mais difícil pra eu ver as perguntas. Tá, então essa questão ele vai lá pro da B12. Isso. A B12 tem essa questão, então ela precisa, além da acidez estomacal, ela precisa de uma boa absorção intestinal, que é outra questão que a gente tem que falar, né, Dani? O valor ideal da B12 é acima de 600, né, Lu? Acima de 600, 700, a 900, 1000 aí... Entre 600 a 1000, tá né? Legal. Acima de 1000 também pode indicar, pode ser um marcador inflamatório, então não é bom ficar acima de uns... Tem um médico que fala até 1200. Aí são visões. São visões, mas digamos que 1000 é mais seguro, preocupa né? com o mínimo. O mínimo é 600. E não passar assim dos 1200. Que já não é uma coisa tão fácil. Não é fácil. Você pode ver que do Henry tá com 430. E ele tem a digestão que ele digere até pedra. O dele é baixa ingestão de B12 E a fonte mesmo. de proteína dele principal é... A gente não come ovos. carne. Ovo, a forma do ovo, o B12 do ovo é muito pouco biodisponível, né? Mas tem. Tem um pouquinho. A gente come muito ovo, laticínio, peixe. Sim, peixe a gente come relativamente. Peixe tem. Mas agora a gente tá suplementando direitinho. A gente começou com a Daiocin, que é nanoemulsão, em jejum. E aí daqui a pouco a gente já vai testar de novo pra ver, que eu quero que a minha suba um pouco. A minha tá em 630, a dele em 430, a gente quer que fique acima ali de 700. E a B12 ela é importantíssima pra nossa parte neurológica. A pessoa que tá com B12 baixa, ela certamente tá esquecendo muito, não consegue formar a frase direito, que a gente tá falando o tempo todo. É aquela pessoa que vai falar, perde o fio, toda hora, onde que eu deixei minha chave? Isso até que acontece comigo, porque às vezes eu tô muito distraída. Isso também pode ser falta de presença, né? Que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Isso é falta de presença, não é performance cognitiva que tá ruim. Criança de 7 anos com B12 a 1200 é bom? Assim, tá no limite, né? Você tem que ficar de olho, eu ficaria de olho aí e mediria. Então, até 1200 para alguns... Ele tem que ver se ele suplementa. Se suplementar, eu aconselho parar. Parar por um tempo, né? Para um tempo e deixa só a alimentação. Ele come carne, é vegetariano? Fala aqui com a gente se ele suplementa. Se não, é bom fazer outros exames e conferir com o pediatra dele. Ok. Ô Lu, e vamos falar então, assim, quais são as queixas, né? Que é algo que eu já sofri demais. Eu já tive a digestão muito, muito, muito ferrada. Ferrada, assim, de tudo que eu comia fazia mal. E aí, eu sei hoje muito bem o que funciona ou não, os alergênicos, né? Então tem coisa que eu como, eu posso fazer todos os protocolos possíveis e imagináveis. Se eu ficar comendo glúten, ferrou. Eu não vou no banheiro, a minha digestão vai ficar uma bosta, minha cabeça vai doer. Então, assim... Isso aí, a questão de você saber aquilo que te faz bem ou mal é o básico, né? Isso é importante. Tirar o que te faz mal. Tirar o que te faz mal. E hoje as pessoas, não é todo mundo que tá disposta. Nossa. A pessoa prefere comer o que faz mal e tomar um remedinho pro sintoma. Aí isso vai virar um ciclo vicioso ali, que a pessoa vai ficando cada vez mais inflamada, gente. Aí vem as doenças crônicas. O netinho dela, ele come carne e toma o Alpha Kids. O Alpha Kids tem uma dose muito baixa de B12.
Agora, essa pessoa que tá com 200 e pouco, o médico disse que tá bom. Que médico é esse que fala que uma B12 em 200 tá bom? Mas sim, essa é a média, O problema né? é que tem muito médico que olha só o nível de referência de laboratório. E o nível de referência de laboratório, gente, é uma média populacional. Não é uma média para quem quer otimizar a saúde. É para quem não tá morrendo, né? Então, assim, ó, abaixo disso você morre. Abaixo disso você morre. Eu acho que é tipo isso, assim. Então, a gente vê de tudo. realmente é uma base que a medicina integrativa, a nutrição integrativa está se baseando acima de 600 mesmo, gente? O que essa pessoa com 200 tem que pensar aqui, não importa o que o seu médico falou, o que a Daniela falou, o que a Lucianara falou. Importa como você está sentindo, porque com essa B12 de 200, você certamente está esquecendo muito, você tem um risco muito aumentado de ter Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças neurodegenerativas. A metilação, né? A metilação, de todos, por exemplo, a homocisteína, que é um indicador inflamatório, ela pode subir se você tiver B12 baixa. Exato, eu até falei isso no story hoje, porque assim, a pessoa que tá com a homocisteína alta, geralmente a B12 está mais baixa, e no que você sobe essa B12, a homocisteína tende a baixar também, então isso é muito interessante. A B12, a B6, B9. É todo esse complexo B, né, Lu? O ideal é você tomar um complexo B completo. B todo. A live vai ficar gravada, com certeza a gente vai deixar aqui no feed para que realmente vocês possam compartilhar e ver e rever várias vezes. Mas aí, Lu, quais são os sintomas, assim, que quem tá assistindo aqui vai falar, nossa senhora, tá falando de mim? Estufamento. Então, assim, até comigo, às vezes até hoje, né? Se eu ficar comendo feijão demais, nossa, eu fico com uma barriguinha de 6 meses. É assim, eu mostro meu marido, falo, porque minha barriga, ela não tem barriga assim, sabe? Eu tô bem, assim, nesse ponto. Mas elas crescem, assim, eu tenho uma barriguinha de má postura, então se eu ficar assim dá. Mas se eu tiver com a postura boa, igual a Lu, também não tem barriga nenhuma. Quem dera. Não tem não, mas se você... Ela não tem. Mas se você come, mas dependendo do que você come, a sua barriga infla na hora. E chega a doer, né, Dani? Nossa! Dá distensão. Essa é a famosa distensão abdominal. O que é a distensão? Por que isso acontece? Por que a barriga fica grande assim, literalmente? Pode ser desbiose. O que é desbiose? O que é desbiose? É um desequilíbrio das nossas bactérias. Porque assim, nós temos um trato gastrointestinal que começa na boca e termina no ânus. E todo ele é habitado por bactérias. Nós temos mais bactérias no corpo do que células no nosso corpo. Vocês já imaginaram o que é isso? Já foi feito um cálculo, isso é mais como se fosse assim, de bactérias. Se juntasse todas as bactérias e fosse possível, daria o peso de 200 gramas de bactéria, que é uma manga. Imagina uma manga de bactérias. Uau. Só que o ideal no nosso sistema gastrointestinal é elas estarem em equilíbrio, tá? Bactérias, a microbiota é formada por bactérias, né? Vírus, fungos e arqueias. Esse já ninguém precisa de entrar em detalhes. Mas são tipos de cepas, né? Isso, são cepas. Então, elas têm que estar em equilíbrio, bactérias boas e ruins. As boas geralmente produzem o tão famoso alimento das bactérias, que são os ácidos graxos de cadeia curta. E isso é o butirato. Tem gente até que faz uso. Tem aqui o HMB, por exemplo. É legal, né? É ótimo. É um alimento para as bactérias boas. É um alimento para as bactérias boas. O que é mais alimento de bactéria boa? As fibras. As fibras. Porque muita gente pensa só no probiótico, né? Tomar lá um probiótico por intestino. Ele tem o seu momento de ser usado também. Mas eu acho perigoso usar probiótico assim, sabe? Do nada. Se tem que ser bem orientado. Né? Porque ele pode aumentar a população de bactérias no intestino e dá mais desbiose, entendeu? Porque a desbiose, ela pode ser um aumento excessivo de bactérias boas, inclusive, Dani. E até as bactérias boas, ela tem que ter um equilíbrio. Não pode ter demais nem as boas. Tem uma bactéria que é muito famosa no intestino, chama Akkermansia. Ela tem que estar de 1 a 5%. Ela tem que estar nesse equilíbrio no corpo. Se ela subir muito, ela dá desbiose. Sabe por que ela faz? Ela come o muco, que protege o intestino. Entendi. E o nosso corpo, se for em alta quantidade, uma quantidade maior que 1 a 5%, o nosso corpo não consegue produzir o muco na velocidade que ela consome. É porque ela está comendo mais rápido do que ele produz. E o que isso dá? Hiperpermeabilidade intestinal. O nosso intestino, gente, ele é
ele é formado assim, ele tem as células do intestino, tem o muco que protege essas células e tem as bactérias que ficam em cima desse muco, tá? Se essas bactérias, se o nosso muco for danificado, as células, elas começam a ficar hiperpermeáveis. Tem que ter permeabilidade no nosso intestino. Ele não é uma parede fechada. Tem que ter uma permeabilidade, ele tem que passar, mas não em excesso. Por isso que é tão famosa hiperpermeabilidade intestinal, até difícil de falar. Tem que ficar fechadinho como se fosse uma peneirinha, né? Isso. Aí começa as células a abrir... têm que ser assim, juntinhas, tá? Com a hiperpermeabilidade, vai fazendo assim, e aqui passa proteínas grandes, passam bactérias, passam pedaços de bactérias, que é os LPS, e isso pode provocar as tão famosas doenças autoimunes. Porque o nosso sistema imunológico vem com as nossas células dendríticas, as células de proteção, e atacam aquilo ali, provocando as doenças autoimunes. E tá só aumentando, viu, gente? Só aumentando, tá nossa, é uma síndrome. Alguém perguntou como usar a B12 sublingual. A B12, a gente estava até falando disso antes de começar, ela é uma vitamina grande e ela precisa ser convertida, né? Então, por isso que sempre usar o formato metilado, que é a metilcobalamina, em vez da cianocobalamina, porque a cianocobalamina o corpo aproveita 3%, uma coisa assim, e ele tem que converter em metilcobalamina, mas para isso você tem que ter uma boa digestão, que muitas pessoas estão com uma péssima digestão. Então você pega uma sublingual, tipo a Diossen que eu estou usando, e aplica direto na língua, ela já é metilada, a absorção dela é excelente, eu estou usando 5 gotinhas, considerando que eu não como carne, né? Então eu uso o complexo BD Essential porque ele tem as outras, tem riboflavina, tiamina, todas as outras que são necessárias, o metilfolato que atua sinergicamente. Mas a dose é baixinha de B12. A dose de B12 é baixa, Então para quem tá com a B12 mais baixa, o ideal é tomar o complexo mais a B12 em gotas. Em gotinhas, no mesmo horário. Eu gosto de usar. Como é hidrossolúvel, solúvel em água, não precisa de gordura, eu uso de manhã em jejum. Eu acordei, eu uso ela junto da coenzima Q10, que eu tô usando a líquida da Diossen também, que você também usa. Você usa em jejum também? Eu uso primeira coisa do dia. Porque ela participa do processo de geração de energia, coenzima Q10, né? Você já começa o dia energizado. Você começa a ponto de bala já. Já viu um vídeo que tem um gatinho parado e um cachorrinho correndo pra lá e pra cá? Sim, e meu filho tá sendo O cachorro tá com as mitocôndrias boas, né? Mãe, você é igual esse cachorro. Você já acorda acelerada. Porque Mas bem isso. Meu também, eu tenho isso e a coenzima ajuda muito. Por isso que quando alguém fala assim, qual cafeína que você me indica para eu ter energia? A cafeína, ela só vai mascarar um problema, sabe? A cafeína tem o seu momento. Sim, eu gosto como pré-treino. Eu também, mas não todo dia, não sempre. Todo dia. É importante seu corpo conseguir treinar sem nenhum pré-treino, concorda? Eu, por exemplo, hoje eu fui em jejum. Sem nenhum pré-treino, treinei super bem, fiquei cansada. Aí cheguei, tomei um ótimo café da manhã. Mas eu também fiz em jejum hoje. Eu geralmente, quando eu vou bem cedinho, eu não tenho fome, eu não dou conta de comer. Não tem fome nenhuma. Quando eu como, eu sinto que é pior, porque aí você tá digerindo ali, né? Porque ou você faz a digestão ou você faz o exercício. Até briga, são duas coisas que não combinam. Só se for uma coisinha muito leve, de absorção muito rápida. Por exemplo, um carboidrato de absorção rápida, talvez. Uma banana, ou até um pré-treino, que tenha como é que chama aquele de compridinho que a gente tem aqui? O gel de palatinose? O gel de palatinose é ótimo. Palatinose é bom. Porque teve um dia que eu falei, vou treinar, e aí era perna, um treino super pesado, aí como é no meu prédio, eu tive que subir, eu tomei um gel desse, comi uma banana, aí e também tomei derribose, que é muito legal pra mitocôndria, a gente pode falar nisso no outro dia, mas alguém falou assim sobre os gases do E. Esses gases, assim, eu eu já tive quadro assim de chorar de dor, porque dói. E esses gases, é o quê? Ficam uns gases grandes ali, assim, você tem que... porque distende, o gás ocupa espaço, né? O gás ocupa espaço. Ele ocupa espaço e ele pressiona as paredes do intestino e pressiona os órgãos e por isso que é tão dolorido. Começa a doer. E geralmente é um alimento que te fez mal, por isso que a gente recomenda sempre leguminosas, feijão, essas da família do feijão, essas leguminosas, deixar de molho. Isso minimiza, mas tem gente que mesmo assim ainda sente.
Você sente, né, Dani? Mesmo deixando de molho, né? Sinto. É. Eu tenho que comer Tem pouco. gente que só de deixar de molho de um dia pro outro, ou 24 horas, a gente pode deixar até 24 horas. O grão de bico, que ele é maior, tem gente que deixa 72 horas de molho. Não tem problema, até facilita na hora de cozimento. E isso faz com que saia os antinutrientes. Sabe aquela espuminha que fica quando você deixa de molho, quando você cozinha? Aquilo ali é o antinutriente que faz com que a gente tenha dificuldade de absorção e digestão. Eu gosto muito de germinar, né? Eu tô Também, numa fase melhora mais ainda a biodisponibilidade. E o grão germinado, hoje eu almocei no restaurante que tem aqui em BH, que ele tem os grãozinhos germinados, e eu como um pratão, assim, eu saio de lá leve, com a digestão suave. Você nem sente. É muito bom, né? Então, facilita. assim... E se não for isso, pode ser o alimento, tá? Que te faz mal. Com vinagre, o molho, isso mesmo. Ou limão, né? Gotinho de limão. Base ácida, ajuda. E pode ser também a quantidade de bactérias na sua microbiota lá, que tá desregulada, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alimentar as bactérias boas, com fibras boas, tirar industrializados. Que tipo de alimento que você está dando para suas bactérias? Elas vão responder de acordo com isso. Sim, inclusive, assim, se for muita proteína, você vai alimentar muito essas bactérias que fermentam proteína, por exemplo, né? Às vezes, dependendo, as bactérias proteolíticas, é interessante até você diminuir carne, viu? Para você dar uma equilibrada nisso aí. Isso sim, existe, gente, um teste de microbioma que é feito, mas não é uma coisa muito acessível. Então a gente tem que olhar mesmo os sinais e sintomas. Mas o nosso microbioma também, ele não muda de tempos em tempos, então você faz um teste hoje, aí daqui a pouco você tem que fazer de novo, porque já tá tudo diferente, né? De quanto em quanto tempo que não muda totalmente? 7 anos? Existe uma assinatura. Que a gente é até meio genético, que você pode nascer com ele ali, que você ganha de sua mãe e tal. Só que você tem a capacidade de manejar ele com seus hábitos. Isso. Você pode modular ele com seus hábitos. Atividade física e alimentação, principalmente. E o que você coloca ali de alimento para ele. Ok. Ou só para assim, não é encerrar, porque talvez alguém pergunte de novo, mas essa questão da B12 na menopausa, a pessoa na menopausa, ela começa a ficar com aquelas névoas mentais que a gente chama de brain fog, esquece tudo. Isso pode ter a ver com a B12 baixar mais ainda na menopausa por algum motivo? Ou é porque pode faltar neurotransmissores de forma geral, assim? Não é bem relacionada com a menopausa, não. É uma vitamina que a gente tem que suplementar, gente, com o exame, viu? Não vai suplementando assim, sem saber a quantidade que você tem, não. Eu bom concordo. Você ter o exame. Por exemplo, para você usar o complexo B da Essential, como a dose é baixinha, aí não tem problema, assim, é para ajudar na metilação. Que alguém perguntou da homocisteína, a gente falou da B12, eu vou fazer um conteúdinho disso, a creatina ajuda muito também a baixar, mas vou fazer um conteúdo desse, né? Agora, a questão da B12, como ela é hidrossolúvel, o fígado ele armazena um pouco, mas é interessante, você vai fazendo todo dia, usa um pouco, e se o seu exame demonstrar que você precisa subir, aí você usa a gota. Mas eu realmente concordo, a B12 líquida, que você vai subir os níveis, só depois de olhar para o seu exame. Senão, você pode usar o complexo B, que a dose é uma dose de manutenção e vai te ajudar no seu detox, né? O complexo B, ele serve para tudo, assim, é para memória, para detox, para ajudar no fígado. E tem, assim, algumas indicações, assim, a pessoa que não come carne vermelha, né? Que é vegetariano, então é bom com certeza ela tem uma B12 mais baixa. Tem uma B12 mais baixa. Porque a fonte principal de B12 é animal, né? É animal. Então, vegetariano, digamos que é assim, obrigatório suplementar B12, mas hoje em dia as pessoas que comem carne estão no mesmo barco. Com essa dificuldade digestiva, né? Estão no mesmo barco ali. Tem que acompanhar. Vamos pensar, Lu, assim, pra você aí que tá com problemas intestinais direto. Porque uma coisa sou eu, a Lucianara, ou você que tá aí assistindo, que você tem uma boa saúde intestinal, você saiu da rotina, seu intestino respondeu, né? Tem um preço. Então ele vai falar assim, você vai fazer isso? Então seu intestino vai prender aqui 2 dias, tá? Tipo, eu tenho hora que eu sinto que meu intestino fala comigo. Falou, isso aqui é por causa daquilo ali que você fez. Ele é meio vingativo. É importante a gente saber se observar também, né, gente? Tem que se observar. Então eu acho que às vezes ele é meio vingativo, assim, de anda na linha aqui porque não dá. Mas, agora, já fiz, né? Eu até comentei que na época, teve um tempo atrás,
que mesmo comendo as coisas que são saudáveis, eu senti que tudo me distendia. Eu tava numa fase de muitos gases. Eu vou te falar, a ponto de eu não dormir no mesmo quarto que o meu marido, porque tava terrível. Porque quando você tá com muita fermentação, tem cheiro ruim, né, Lu? Então, principalmente bactérias proteolíticas, elas dão gases mal cheirosos. Exatamente. Então pode ter sido um super crescimento bacteriano. Aconteceu. Sim, um super crescimento bacteriano que aumentou a quantidade de bactérias proteolíticas. Então, qualquer coisa que você comesse ali, da proteína principalmente, aí dá cheiro mal cheiroso, é muito desagradável mesmo. O intestino solto, que alguém comentou, é ruim igual o intestino preso, ele tem que ter um equilíbrio. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu fiz um protocolo Low FODMAP por umas semanas, e aí foi bem restrito. Eu lido muito bem com restrição, assim, não é algo que me deprime, assim, eu lido bem com restrição. Aí eu dei um restart, assim, no meu intestino, e depois disso eu cortei várias coisas que pra mim, eu sei que eu nunca mais vou usar cronicamente como eu usava, que é alho, cebola. Essa é a hora que fala, veio falar do alho, eu não posso comer mais nada, agora vamos demonizar o alho. Mas tem alimentos que fermentam muito, então às vezes a pessoa fala assim, eu estou fazendo tudo certinho, mas esse tudo certinho, por exemplo, a cebola é bom para a imunidade, né? Tem lá a quercetina. Sim. Só que ela é boa, mas não vale a pena para você, porque ela vai te trazer tantos prejuízos na sua digestão, nessa fermentação excessiva. Então, nessa época, eu cortei um monte de coisa e fui reintroduzindo depois. Mas o alho e a cebola é algo que certamente vai ficar lá para comer no restaurante. Tem um alho e uma cebola, mas tô lá com a minha tintura depois para aliviar, mas, por exemplo... Mas isso é muito individual, tem gente que não sente nada com alho e cebola, então aí o que a Dani fez, ela se observou, testou, para ela funcionou, e ela não tá disposta a sentir o que ela sentia antes, e deu certo para ela fez desse jeito, foi ótimo. E foi bom porque eu aprendi a usar outros temperos, né, então lá em casa a gente usa muito coentro, cominho, então o alho e cebola faz a menor diferença, às vezes... Vai gente lá em casa comer e você fala, não tem alho e cebola, a pessoa nem acredita. Mas o alho e a cebola, para muitas pessoas, ele pode ter esse papel aí que é fermentativo. Que é muito fermentativo. Aí eu diminuí bastante a lactose. Então, eu tolero lactose. Também. O brócolis é um que me... Nossa, o brócolis é complicado para mim. A couve-flor, sabe? O repolho. Tudo... Essa família das brásicas são ótimas, são importantes, super benéficas, mas quando a pessoa fermenta muito, é melhor tirar. É melhor tirar. Aí hoje eu como de vez em quando, igual feijão. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por feijão, mas eu não posso comer todo dia. Aí eu como menos, eu como um pouquinho mais de caldo e menos o carocinho. E vou levando, né? E suplemento o ferro à parte, porque o ferro é uma fonte o feijão é uma fonte de ferro. Mas aí você tira o feijão, mas pelo amor de Deus, né? Então suplemente e tal, porque eu não como carne vermelha, não como fígado, não como nada disso há muitos anos, então eu tenho que cuidar mesmo, aí sabe? Você tem que preocupar com os nutrientes que tem na carne que você precisa, que é a B12, o ferro, né? Exatamente. E aí, Lu, como que seria assim? Alguém perguntou da glutamina. Isso, eu ia falar da glutamina. Tem sempre um exemplo que eu uso da glutamina, porque assim, fala-se muito de glutamina para massa muscular, né? Só que a glutamina, quando você ingere ela vai passar lá pelo seu intestino e as suas células intestinais, elas amam glutamina. É o alimento delas. Aí é que nem aqui na loja, imagina assim que eu amo coenzima Q10, aí só que chegou só uma, falou, opa, vou pegar pra mim, vou vender não. As células intestinais é a mesma coisa, falou, opa, eu vou usar isso tudo aqui porque eu preciso modular a imunidade dessa pessoa, eu preciso modular a função intestinal dessa pessoa, e aí não sobra para ir para os músculos. Mas a glutamina para intestino, né, Lu, e para imunidade, ela está muito bem documentada. Ela ajuda muito nessa questão quando você está com hiperpermeabilidade, quando você vê que seu intestino está assim, que você está sentindo, a imunidade está baixa. Os sinais de hiperpermeabilidade a imunidade baixa, esses desconfortos também pode ser, que você está com mais bactérias
em desequilíbrio no seu intestino. Então, esse desconforto de gases, de distensão, pode ser um sinal de que a glutamina pode te ajudar, sim. Eu entendo que ela é uma coisa assim, é um suplemento, um aminoácido para você fazer ciclo. Você não precisa usar a glutamina pro resto da sua vida. Isso. Então, você faz um ciclo, usa um tempo, depois você para, volta depois quando você achar que precisa. Eu conheço gente que toma direto e que também não tem problema. Não deu problema nenhum, Não, né? Mas é interessante fazer ciclo, sim. Eu gosto de fazer ciclo em tudo. De forma geral? Eu sou suspeita porque tem algumas coisas que assim, eu não faço ciclo de jeito nenhum. Assim, tem uns suplementos que eu não paro de tomar, mas isso é assunto para outro dia. Eu também. Ômega, a coenzima. Eu tenho alguns também que eu não paro, não. Você não para. A glutamina, como ela me ajuda muito e eu tenho esse intestino mais, né? Eu tenho usado ela direto, assim, não cheguei a fazer pausa ainda. Não, e você falou que depois meses, que né? você tá tomando direto, seu intestino deu uma regularizada boa, né? Ele deu, só que igual eu comentei, o meu intestino, o intestino ele precisa de muito magnésio. Aí nós vamos falar sobre os suplementos aqui agora, chás, shots, eu não tô conseguindo ver comentário agora, tá? Então é por isso que a gente não tá respondendo. Deixa eu ver se eu consigo já. E no caso do magnésio, o magnésio, assim, ele é o suplemento mais importante de todos, porque no Brasil nosso solo não é vulcânico, né, na maior parte do território, então nosso solo é muito pobre em magnésio, os alimentos também. Existem alimentos que são fontes de magnésio, mas você come e ele não tem a quantidade de magnésio que ele deveria ter. E o problema é, quando é o magnésio elementar, esse magnésio da comida, ele entra no seu corpo, aí ele compete com outros minerais. Então tem o ferro para ele competir, o cálcio, porque vem na comida. Cobre. Aquela comida tem outros minerais, compete e vence o que está em maior quantidade. O que está em maior quantidade. Então, geralmente, entre eles aí, o cálcio tende a ganhar, né? Entre cálcio e magnésio. Então, depois do cálcio, o magnésio é o mineral mais abundante nas nossas células. Então, o magnésio é muito importante, mas eu já testei todos. E para intestino, o único que funcionou para mim, assim, que é lindo, é ótimo, é realmente o carbonato, que é o carbonato que está no magnésio no sal equilíbrio. Eu tentei o quelado, inositol, doses mais altas, não vai. Eu funciono bem com o cloreto de magnésio também. O cloreto também? É o mais em conta, né? Que é bem acessível. Ele ajuda na motilidade do intestino, que o meu intestino eu sinto que ele é assim, ele é preguiçoso. Enquanto eu tenho essa energia toda pra vida, parado, né? O meu intestino cansa. Fica cansado de tanta energia que eu tenho aqui fora. Ele tá cansado lá dentro. Então eu tenho que tomar, né? Tem que tomar o magnésio pra dar, sacode aí que vai trabalhar. Eu faço isso. O magnésio cloreto é o seguinte, eu tomo 2 à noite. Quando ele tá mais travadinho ainda, eu tomo 2 de manhã e 2 à noite, em cápsula. Esse em cápsula, pra mim, eu achei que a dose foi baixa, porque a cápsula tem o quê? 75 miligramas por cápsula, né? Aí você tá tomando 2 à noite, 150, mas é porque você tomou outros tipos também, né? Você toma o citrato, não toma? Eu tô tomando... Agora eu tô tomando... Não, tô tomando ele só. Só ele? Agora Mas é baixa a dose, né? Porque 75 mais 75? Aí, quando eu trava, eu tô tomando, aí tomo de manhã. Aí toma de manhã também. Aí dá 300, né? Pra mulher é 320, tem mais um pouco na alimentação. Ele vai metade embora, né? O problema do cloreto é isso. O cloreto ele não é muito considerado como uma fonte primária de magnésio, porque ele é feito... Por que ele é tão bom pro intestino? Porque ele sai junto com as fezes. Ele não se liga, né? O que é o magnésio? Você tem o magnésio comum, digamos assim, que é os sais de magnésio, cloreto, óxido também. Eles são mal absorvidos. Então você toma e ele sai. No que ele sai, ele ajuda nessa motilidade. Os mais bem absorvidos são os ligados a aminoácidos, que são os quelados, né? E aí de todos os o carbonato, ele é um sal mineral, ele é um tipo de sal. Então ele também não é tão absorvido. E aí provavelmente por isso. E ele ajuda nessa questão digestiva também, né? Também, então, ele ajuda. Eu sinto que ele ajuda alguma coisa na acidez também. Às vezes você comeu alguma coisa, não caiu bem, você vai lá e toma um carbonato de magnésio, na hora ele te alivia. Ele é considerado um antiácido até. Ele dá esse efeito mesmo, ele é muito bom. Eu não tenho tomado ele não, mas é uma boa dica.
Então, mas isso é muito individual, porque teve uma cliente que veio aqui e falou, Dani, tomei o Performance, que é o quelado, que é super em conta, né? 59 com 100 tabletes. Ela falou, tô tomando ele, a Juni, não sei nem se ela tá aí na live, e ela falou que pra ela o Performance resolveu. Então, intestino? Para intestino. É? Tem um médico aqui em BH que ele fez um vídeo que super viralizou, que falou, você quer resolver seu problema intestinal, tome magnésio quelado. Eu até vi e falei, no meu caso não. Mas magnésio é bom, né? De forma geral. O magnésio como um mineral, ele é importante de forma geral. Hoje veio uma cliente aqui que usa ele e falou que ajuda no sono. O quelado? O quelado. Porque é magnésio, gente. O importante é ser magnésio, né? É importante tomar magnésio de qualquer forma. Tá bom. Olha, deixa eu só ver se tem alguma questão. Que a gente tá tentando focar mais na live. Por exemplo, resveratrol. A gente pode falar de resveratrol em outro momento. O meu marido resolveu a vida do intestino dele com magnésio inositol. Olha aí. Que maravilha. O meu marido, ele tem intestino maravilhoso. Eu acho que o magnésio inositol, desculpa te interromper, ele promove um relaxamento. Aí então, relaxa, inclusive, os intestinos. Se a pessoa é tensa, às vezes a tensão, muita gente concentra a tensão no intestino. Aí o magnésio inositol promove esse relaxamento geral da musculatura e pode ajudar, sim, o intestino. Né? Meu marido, ele digere até pedra, assim, é uma coisa, assim, absurda. E ele, se ele tomar um pouquinho mais de magnésio, o intestino dele solta. Graças a Deus não me puxou, meu filho. Meu marido e meu filho, eles não esperam acabar de almoçar, não. Já vai dar uma... Já tá mastigando, já tá indo pro banheiro. Dá uma invejinha branca. E eu fico lá parada, esperando. Não, é igual o meu filho também, assim, às vezes ele tá na terceira colherada, mamãe, eu preciso ir no banheiro fazer o número 2. Aí, às vezes, agora, esse assunto é muito sério, assim, a gente fica brincando, mas eu queria te falar o seguinte, pra você que tá aí ouvindo e que tem intestino preso. Eu, assim, a minha mãe, né, que eu creio que é muito mais comum pra mulheres. A minha irmã, por exemplo, que come tudo errado, ela vai no banheiro todo dia. A minha mãe já tem o intestino preso, assim, de ficar 10 dias sem ir ao banheiro. Nossa, sabe? Minha mãe também sofre, coitada. E eu, assim, antes, minha mãe. ficava... Já aconteceu de ficar uma semana, aí você fica que barrigão. Aí, meu marido sempre falava, Daniela, você tem que resolver isso. A pessoa que tem o intestino preso, ela tem mais risco de ter um Alzheimer, de ter um Parkinson. Está muito ligado, né? E aquilo me preocupava muito. Eu falei, mas eu já tentei de tudo. E tanto que um dia eu comprei o cloreto de magnésio e aí eu fui tomar o cloreto de magnésio, eu não sabia, comprei 1,5 litro de água no Araújo, um cloreto, coloquei, não, mas eu tomei 700 ml de uma vez. Eu lembro, você me contou. Aí eu fiquei 3 horas no banheiro. Aí que eu fui ler, tinha que ser 100 ml. Eu tomei uma xicrinha de café, não é? Não, pra começar? Não é? Isso. Então, ele só que como ele é mais trabalhoso, tem aquele gostinho ruim, e o carbonato eu achei mais prático. Mas a líquido, gente né? tem aqui na loja desse ruim em cápsula, porque aí a gente não sente o gosto. Eu tomo esse em cápsula, porque eu acho o gosto dele em sachêzinho muito ruim. O da cápsula tem que ficar de olho na dose, porque como ele tem 75 por cápsula, tem que ver pra Lu, igual ela falou que 2 resolveu. Muito individual, gente. É muito individual, tem que testar. Experimentar. Mas, e o custo dele é ótimo. O custo-benefício é muito bom. O preço é bom. Deixa eu ver se tem mais alguma. Mas assim, essa questão do intestino, que só pra concluir, aí um dia eu falei, não, eu preciso resolver isso. A minha meta de vida é resolver meu intestino. Porque eu já durmo bem, eu tenho muita energia, foco, eu sou uma pessoa assim, o mundo pode estar acabando aqui do lado. Se eu sentar aqui pra fazer alguma coisa, eu vou até o fim, eu faço. Às vezes eu tô em casa, meu menino tá gritando, ou ele tá no computador, tá gritando no telefone. Eu foco lindamente. Mas o intestino, né? Aí eu falei, não, eu preciso resolver isso, porque... tudo bem que você não vá no banheiro todo dia, mas dia sim, dia não, pelo menos, mais do que 2 dias você já tá com o intestino preso. E aí eu comecei uma jornada que eu falei, foi onde eu comecei com a glutamina, eu fiquei um tempo tomando fibra, depois eu até parei, porque eu como muita fibra no meu dia a dia, eu achei que não tava precisando, né? Gente, frisar, tem que tomar cuidado, fibra, né? Tem que beber água, muita água. Senão você vai piorar o quadro. Não adianta nada a gente fazer isso, tudo que a gente tá falando aqui e não beber água. Faz um cálculo aí de... Eu acho o ideal 0,5 por quilo de peso. De 35, 0,35 a 0,5 por quilo de peso de líquido por dia.
Então, vamos fazer um cálculo aqui para facilitar pro pessoal, Dani. Porque assim, ou você bebe muita água e não sai no banheiro, ou você não bebe água e não vai no banheiro. Então, assim, às vezes dá 8 horas da manhã, eu já fui no banheiro 5 vezes. Terrível. Aqui tanto de xixi, mas o xixi é uma importante via de detoxificação. O xixi tem que ser clarinho, tá, gente? Tem que ser clarinho. Tem que ser clarinho. A não ser assim, por inodoro. exemplo, quando você suplementa um pouquinho mais de riboflavina... O meu xixi é amarelo clarinho. O meu por causa fica amarelo. do complexo B. Por Então causa da B2, tá, gente? Quem toma complexo B não precisa de preocupar. O xixi fica fluorescente. Fica fluorescente. 0,35 vezes o seu peso tipo dá... 2 litros, porque eu peso 60, né? Aí daria tipo 2 litros e 100 ml. Você toma mais que isso, né? Tomo, hoje em dia eu tomo. Eu tenho feito um cálculo de 1 litro a cada 20 quilos, 1 litro d'água. A gente toma um copo de água por hora. Vai tomando durante o dia. Não toma assim muito de manhã, muito à noite. E evita de tomar 1 hora antes de dormir. Quem tem problema de levantar à noite. A pessoa, eu não gosto de levantar à noite para fazer xixi. Não é bom mesmo. A gente tem que dormir a noite inteira direto. Mas, então evita de tomar enche uma garrafinha dessa, aí toda hora que ela esvaziar, você vai lá e enche de novo. Sim, vai tomando pequenos golinhos durante o dia. Isso ajuda demais o intestino, gente. Muitos casos de intestino preso é falta de água. E a água vai ser muito importante para a pele, né? Então, se você quer ter uma pele mais saudável, às vezes tá com aquela pele enrugada, enrijecida, é falta de água. A pele é reflexo do intestino, viu, gente? É que nem aquela Quer dizer planta. que nosso intestino tá bom, então. Justamente. Nossa pele tá boa. Quando a pele tá boa, você pode ver. Porque é igual aquela planta, sabe? Que tá sequinha. A pobre não recebe água. Aí quando você dá água, ela não fica linda. Não adianta você passar creme caro se você não hidrata por dentro. Exatamente. Então, assim, a gente falou... É muito importante. Então, se você tá aí ouvindo e tá preocupado porque você não tá indo no banheiro, eu diria que você deve ficar preocupado mesmo e fazer tudo o que você puder para ir ao banheiro. E aí, o magnésio, eu entendo que ela é a estrela disso aqui que a gente tá falando. Então, magnésio, qual tipo de magnésio? O cloreto, ou o quelado, ou o inositol, ou o carbonato. Então, cada pessoa vai usar vai testar. Mas usar uma dose, assim, até você ir ao banheiro. Às vezes você não tá indo ao banheiro porque a dose tá baixa. E magnésio, assim, até uns 600 miligramas por dia de suplementação é seguro, né? Porque ainda vai ter um pouco ali da comida. As doses, fracionar, não usa tudo de uma vez também. O que eu entendo que é essencial, e depois que eu comecei a fazer isso, minha digestão, assim, melhorou horrores, porque hoje em dia a minha digestão melhorou demais. A não ser que realmente, quando eu como fora, eu sempre fico com a digestão ruim por causa do óleo de soja, né? Que o pessoal usa, panela de alumínio. Tem que escolher bem também os ingredientes. Por isso estou evitando muito de comer fora. Alimentação. Porque em casa não me dá nada. É uma maravilha, né? Quem pode comer em casa, escolher... Ou levar o almoço, né? Escolher os ingredientes da sua dieta ajuda muito na digestão também. Mas eu diria assim, que para você que não tem escolha, ou mesmo em casa, você tá numa fase de digestão ruim, porque você vai trabalhar para melhorar ela, eu andaria com vinagre de maçã na bolsa, porque ele... Põe num vidrinho, e as tinturas ajudam muito, né, Dani? Eu andaria na bolsa, assim, o magnésio pode ficar em casa, mas a tintura pós-refeição e o vinagre antes da refeição. Sim. Em todas as refeições não tem problema nenhum. Não. O que tem problema é digerir mal a comida. Tem gente desmamando. A gente tem clientes que tá desmamando o omeprazol com a nossa tintura digestiva, que é maravilhosa. Ela ajuda muito, né, Dani? De problemas estomacais. Porque ela tem espinheira santa. Espinheira santa. Que ela atua nisso aí, bem interessante, assim. Tem ajudado muita gente. E super natural, gente. O custo baixo, pra você usar. As gotinhas, né? E é fácil, você pode levar pro trabalho, pode sair de casa e levar, que é um frasquinho assim, tomar onde você tiver, não precisa de você fazer um chá. Eu acho muito bom. Tem uns manejos assim que são custo-benefício bom, né, Dani? E que ajudam muito. Não tem nem desculpa, assim, porque uma tintura é R$44 e um vinagre é 30, de boa qualidade, né? De maçã. Que vai durar... O vinagre vai durar muito. Aí, hoje em dia, assim, de forma inegociável para mim é o exercício físico. Então, assim, o exercício físico também ajuda muito na sua termogênese, e ajuda também, inclusive pessoas que têm hipotireoidismo, ela tende a ter o intestino muito mais preso, porque o intestino, o hipotireoidismo, a pessoa tem um metabolismo mais lento, né, aí lentifica tudo lá embaixo, né? Aí você tem uma dificuldade, imagina um rio, tá?
Um rio que a água é mais parada, acumula peixe. E um rio que as águas passam mais rápido, você não acumula. Lá no intestino é assim também. Aquele intestino que é mais parado vai acumular muito mais micro-organismo do que aquele que as coisas acontecem mais rápido, não dá tempo de acumular, né? Então, eu entendo que é muito importante, assim, de suplementos mesmo, né? Para o nosso resuminho esperto que a gente coloca lá. A glutamina para ajudar na hiperpermeabilidade intestinal. Sim. Idealmente, né, no shot da manhã, se você não tiver tempo de colocar outras coisas, em jejum. A glutamina, o vinagre de maçã, porque ele já libera sais biliares, já vai otimizando a sua digestão desde a hora que você acorda, e a digestão é o dia inteiro. Polifenóis, alimento lá das bactérias também boas, né? Se der, você coloca um gengibre também, mas eu entendo assim, ó, glutamina, vinagre de maçã de manhã, eu só posso comprar 2. Então, glutamina e vinagre de maçã, principalmente, se possível, vai variando com o gengibre, que é tão rico, né, em antioxidantes, é super anti-inflamatório, vai ajudar a controlar a inflamação intestinal, inclusive. Quem tem o intestino inflamado, é muito interessante a curcumina também, a cúrcuma também. A cúrcuma ajuda a desinflamar o intestino, né? Sim. No extrato padronizado, a gente tem aqui várias opções. E a curcumina, ela é lipossolúvel, então não adianta você usar ela em jejum, vai se perder quase tudo na digestão. Alimento, né? Junto do almoço, né? Ou então você vai comer um ovo de manhã, um alimento com gordura, né? Geralmente é o almoço que a gente tem mais o azeite ali, né? Que tem as gorduras boas. Você pode imaginar que o suplemento de preferência o óleo de coco, um azeite, em vez de um óleo de soja, por exemplo, né? Porque a vitamina, ela é lipossolúvel, se ela tiver com água, ela meio que, como se vou falar assim didaticamente, ela escorrega e na gordura ela gruda e pega uma carona e vai para onde ela tem que ir. Então o suplemento lipossolúvel é muito importante ele entrar no organismo junto de gordura para promover essa melhor absorção, né? O magnésio a gente já falou, os shots e os chás, né? Assim, se você não gosta do chá, então a tintura realmente. Mas aí você vai comer, se é uma pessoa que você acabou de comer, você tá sempre sentindo muito cansaço, você vê que sua digestão tá ruim, e aí com isso você tá pensando que todo o intestino ali, ele tá realmente comprometido, sua saúde toda tá comprometida por conta dessa má digestão, então o vinagre antes das refeições pode ser antes do almoço e do jantar, né? Pode, o vinagre, ele ajuda nessa acidez do estômago ficar no nível ideal. E tem que ser antes de comer, né, Lu? Gente, vocês têm que experimentar. A gente sai leve do almoço. Ajuda demais na digestão. Quanto de vinagre, Lu? Meia colher. Eu tomo meia colher de sopa. Tem gente que toma até uma colher de sopa. E é anti-inflamatório. Mas, gente, mas não é puro não, tá? Nossa, é não. diluído em água. Em água. E de preferência com canudinho, pra não atrapalhar o esmalte do dente. Exato. Se você conseguir tomar rapidinho, sem ficar encostando muito no dente, tudo bem. Mas põe um canudinho e toma. Os dentistas vão agradecer esse conselho. Nossa, eu fiz tratamento pra sensibilidade, eu tô tomando cuidado porque é horrível, né? E aí não é pra deixar de usar. Mas aí a pessoa vai falar assim, mas é ruim o sabor. É muito pior você ficar com o intestino preso e ficar com aquele barrigão e ficar com deficiência aí de B12, de cálcio, né? Porque não vai absorver bem. A baixa acidez estomacal, você também não absorve bem o cálcio. Então, as pessoas que tomam omeprazol, elas têm um risco muito aumentado de osteoporose. Muito aumentado. Deixa eu ver o que mais. Os chás digestivos tem vários, né? Assim, eu gosto muito, Lu, de alcaçuz, não deixo faltar eu não alcaçuz. Fico sem também. É super Adoro anti-inflamatório, hortelã. Tem um blend, né? A gente tem um blend. A gente tem um blend que chama Equilíbrio. Ele equilibra a digestão, é muito bom. Da Natur. E o equilíbrio é delicioso, assim, é impossível alguém tomar e falar que não gosta. Chá de gengibre. Você acha que chá verde ajuda na digestão por ele ser amargo? Não necessariamente, né? Não. Mas o boldo e a carqueja, sim. Boldo e carqueja, porque atua direto no fígado. O fígado ali é essencial para nossa digestão, tá funcionando bem, né? Exato. Tudo que trabalha o fígado ali, nossa digestão agradece. E aí, de tudo isso que a gente falou aí, que são os principais, assim, acho que a primeira coisa é a pessoa falar, eu quero pagar o preço, né? Então eu quero ter mais saúde, então eu vou realmente evitar algumas coisas. O meu irmão, ele tá chegando aqui amanhã, eu uso muito a minha família de exemplo, eles vêm e ficam tudo bravos, porque fica expondo, mas
Meu irmão, ele tem uma pastelaria lá no interior que a gente mora. E ele come muito pastel, né? Com refrigerante. Frito, aí, aquela gordura que fritando 500 vezes. Dizendo que descarta com mais frequência, eu acredito. Mas assim, é gordura, né, gente? Fritura. E comem muito mal, ele e a esposa. Aí, a pessoa liga uma luzinha vermelha ali. E assim, sempre a pessoa sente que tem algo errado, né? Começa a ficar muito cansado. Aí a gente começa a ficar ressabiado. E aí, que ele tá chegando amanhã, falou, Daniela, eu vou na loja, eu quero que você me ajude. Ele tá com... Como é que é? Tá com gota também, sabe? Ácido úrico. Tá com ácido úrico alto. E aí, eu vou ter uma conversa com ele, mas a pessoa precisa entender, né? Então, não adianta. Às vezes, eu posso dar R$1.000 de suplemento pra pessoa que ela não vai usar. Muda os hábitos também, né, Dani? O suplemento não é tão... o suplemento é maravilhoso, mas quando a gente muda os hábitos, a gente tem tão mais benefícios, tão mais resultado, né? Quando a gente muda os hábitos. Com certeza. Tira pelo menos o que te faz mal. Na maioria das vezes, a gente sabe o que faz mal pra gente. A gente sabe. A gente não quer tirar. Eu tenho sabe o que cunhado, fazer, mas não faz, eu tenho um cunhado que ele toma cerveja e fica com dor de cabeça. Aí, o que ele faz? Ele anda com Neosaldina na bolsa. Ele não vai deixar de beber. Não. Eu falei, Fernando, e aí? Eu até falei o nome dele, vai ficar bravo. Vai ficar bravo também. Fernando, e aí? Vamos, né? Você parou de cerveja? Você melhorou sua dor de cabeça? Melhorei aqui, ó. Desse jeito. Então, assim, são opções, a pessoa, são escolhas, né? Eu acho que o ideal é assim, você tem uma boa base e você tem as estratégias para quando você sai da linha, porque viver... Eu não gosto de terrorismo, eu saio da linha de vez em quando. É porque dá tanto trabalho às vezes o intestino tá lindo. Aí, quando eu comecei, Lu, com a glutamina, o magnésio... Gente, teve uma semana que eu fui no banheiro, uma semana seguida, todos os dias. Aí eu virei pra Gabi e falei, Gabi, eu não tô acostumada com isso. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu nunca fui no banheiro todos os dias. Bom, né? E assim, indo no banheiro de um jeito adequado, assim, não vou falar a palavra, né? Mas assim, você olha e fala, nossa, que bacana isso. Então, quando você tem isso, você não quer perder. Chama escala de Bristol. A escala de Bristol, ela mostra direitinho qual é o formato das fezes. O ideal é ela ser no formato de uma banana, sem ranhuras, sem rachaduras. Então, assim, se você tem ela toda solta, é ruim. Se você tem ela em formato de fezes caprílicas, que eles chamam, aquelas bolinhas, né? Também é ruim. Então, você tem que estar ali no nível 3 e 4, que é em formato de uma banana compridinha, sem ranhuras e lisa e macia. E sem odor fétido. Lógico que não é cheiroso, gente, mas não é aquele odor também que empestia o banheiro, isso também tá errado. O odor se esvai mais rapidamente. Sabe o professor Murilo, que é especialista? Uma vez ele falou, foi depois desse dia que assim, eu sou assim, eu viro as chaves. Ele vem, né? Eu viro a minha chave assim, com os tempos. Ele falou assim, gente, a pessoa que não toma água, lá no intestino tem alguma água, né? Aí a pessoa não toma água e a gente precisa de água para outras funções do corpo, o corpo vai lá e tira a água do cocô. Você tá bebendo água de cocô, porque volta pro corpo. Então, assim, não tem como não beber água, assim, é mastigar, né? Eu, assim, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha muita dificuldade. Aí, finalmente, eu também virei essa chave e hoje em dia eu mastigo. Hoje em dia eu mastigo. Ansiedade para poder acabar o almoço e já fazer outra coisa. Tem dia, Lu, que o 30 é tão feio que eu confesso, eu como com o computador aqui, respondendo e comendo. Mas mesmo assim eu mastigo. Hoje em dia eu mastigo. E não fico tomando água, suco, bebida junto da comida. Só água suficiente para engolir minhas cápsulas. Máximo um suquinho de limão, um pouquinho de água assim junto. Porque, gente, a gente precisa tanto de ar quanto de líquido para descer. Só que quando a alimentação já é aquela alimentação molhadinha, tem um caldinho, você não precisa. Agora você vai comer farofa com carne. Talvez se você colocar um pouquinho de água, vai te ajudar. O ruim é você tomar 2 copos de suco ainda com açúcar. Gente, isso prejudica demais a digestão. Prejudica demais. Nossa, aquele suco, né? Não tem açúcar, mas a fruta tá rica em frutose ali, né?
Então são tantas coisas assim, não é para fazer terrorismo, mas é porque a gente tem que ficar ligado tá querendo nisso. dar dicas para ajudar a otimizar mesmo a digestão, né? E muitas vezes, assim, essa digestão ruim, aí a gente vai... Eu queria falar, Lu, você comenta aí, porque assim, eu estudo muito sobre essa questão de vermifugação, porque eu acho que ninguém discorda da importância de você eliminar micro-organismos que estão ali dentro de você que não deveriam estar, né? Todo mundo tem micro-organismo. E quando tem acidez baixa, a gente não mata os micro-organismos que estão na comida, no alimento. Exato. Então, assim, imagina a gente come na rua, você não garante que aquela comida foi higienizada igual você higieniza ela na sua casa, né? Então, você precisa da acidez estomacal para matar esses bichinhos que vêm no alimento, que vem mesmo. A Lu trouxe uma couve pra mim, que ela mora em casa e ela tem uma horta. E certamente pode ter um bichinho ali, né? Sim. Aí eu gosto de comer couve até crua, assim, aí eu dou uma lavadinha. Aí imagina que eu não olhei direito e tem um vermezinho lá na couve. Se a minha acidez estomacal estiver boa, a minha acidez vai matar. Sim. Caso contrário, ele vai ter um caminho livre, leve e solto para ir lá para o intestino, para ir para o cérebro, para ir para órgãos, para ir para o corpo todo. Tanto que comecei a ficar com um pouquinho de nojo de comida japonesa depois de uns vídeos que eu vi. Nossa, porque tem uns vídeos terríveis. Terríveis. Mas aí, assim, tem algumas técnicas, né? Você pode ir pro japonês com uma cápsula de própolis e tomar o própolis antes do japonês, porque ele ajuda, assim, a matar, por conta dele. Ele tem uma ação antifúngica, né? E antibactericida. Tem. Aí você toma lá 2 cápsulas de própolis, por exemplo, e toma um copo com vinagre, aumenta essa acidez estomacal, e aí se tiver uns bichinhos, eu prefiro nem olhar demais, porque acho que eu morro se eu ver. Nossa, acho que o pior é quando a gente não vê, gente. São pequenos, a maioria não é visível a olho nu. Não é. Quando é visível, aí você foge dos lugares. Você foge, você vê. Já aconteceu em restaurante, aí você vê, aí me dá até você desiste. Terrível. Mas assim, o que você tem que entender é que, vendo ou não, com acidez ou não, alguns vão passar, né? Então, é normal. O que não pode é ter muito. Então, assim, esses parasitas, ele não tem esse nome à toa, ele rouba nutrientes. Então, às vezes, a pessoa tá muito fadigada também, porque tá cheio de verme roubando os seus nutrientes, sabe? E aí todo mundo fica doido para fazer um protocolo de parasitação, mas aí faz um protocolo sem cuidar disso aqui antes. Isso eu acho perigoso, eu falo porque há um tempo atrás saiu um e-book e eu comprei esse e-book, né? Eu falei, não, vou comprar porque eu quero aprender. E eu já tinha, o e-book ele foi feito com base em um livro que eu já tinha lido previamente. Eu fiquei muito chocada, porque o e-book não falava dos critérios, né? Aí eu falei, caramba, não tá falando sobre a questão da digestão, sobre a evacuação, porque quando você mata um micro-organismo desses, um parasita, ele libera amônia, por exemplo, tanto que é muito comum num protocolo de desparasitação a pessoa sentir dor de cabeça. Já teve um protocolo que eu fiz há um tempo atrás que eu fiquei de cama, e aí, assim, matou tanta coisa junto ao mesmo tempo e não estava preparada, que eu fiquei muito mal. No dia seguinte... E os pedacinhos das bactérias e dos bichinhos ficam lá, né? No corpo lá, correndo fica lá. Se não sai, né? É um problema. Mas eu fiz assim, de tintura com MSM numa dose mais alta, porque o enxofre orgânico, ele tem ação vermífuga, sabe? Ele mata até a giardia. E ele também ajuda até a quelar, metais pesados, tem uma série de benefícios. Aí eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, eu tive muito efeito colateral. E nessa época o meu intestino era todo ruim. E aí imagina, você faz uma desparasitação e aí você mata o micro-organismo, ele continua lá transitando dentro de você, liberando um monte de amônia, um monte de conteúdo tóxico. E aí isso eu acho muito perigoso. Então, se você vai fazer um protocolo de desparasitação, você tem que, no mínimo, garantir que você vai ao banheiro regularmente para que você mate e evacue. E aí, para isso, a gente tem a ajuda dos chás, né? A gente pode usar as fibras, as tinturas. Então, quando alguém me fala, você tem algum protocolo de desparasitação? Eu tenho, mas eu não posso, não me sinto confortável em passar para a pessoa, por quê? Pro seu bem, porque vai te fazer muito mais mal do que bem, entendeu? Então, você quer desparasitar? Você tá certo em fazer isso. Por exemplo, vai começar a lua nova dia 16, se não me engano. Hoje é que dia? Daqui 13 dias. E essa questão da lua também interfere, a lua interfere em tudo, né? Porque quando tá na lua nova,
os parasitas, eles saem dos órgãos para botar ovos. É bem assim que acontece. Se você não acredita, você pode acreditar porque é assim que acontece. Eles saem para botar os ovos, e aí se você desparasita nesse momento, você consegue eliminar os ovos também, porque às vezes assim, você faz um exame de fezes, você vê só o que tá ali nas Nem fezes. sempre, exame de fezes, dependendo da época que você faz, ele não dá para confiar. E o que tá lá no órgão, né? É. Que às vezes tem parasita lá no cérebro, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, é muito sério. Eu vou fazer por saber o que eu tô fazendo, mas eu entendo que tem que ser algo que você saiba o que tá fazendo para ter responsabilidade, né? Aí, logística, já tem um tempão que estamos aqui, né? Mas as pessoas estão ali ainda, então... Nossa, 7h27. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, porque a gente não conseguiu ler antes, né? Então, a gente consegue ler agora e responder, né, Lu? Será que a gente falou tudo, hein? Pois é, tô aqui pensando se faltou alguma coisa, deixa eu ver. Importante, né? Deixa eu ver alguma questão aí, se alguém tivesse... Teve pergunta que a gente não viu, né? Teve alguém que perguntou da glutamina, no caso dela, que tem alguma questão lá no intestino, mas eu não lembro. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá. Ó. Meu marido resolveu... Ah, tá. Esse aqui foi que falou do magnésio no stol. Então... Magnésio é realmente... Ah, é porque tava... Tava gente, parado. Tava parado lá em de cima. pergunta. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado pra Vamos você ver compartilhar. se tem essas últimas aí, Dani. Dr. Lai Ribeiro fala isso também. Pois é. Estava até falando do Dr. Lai Ribeiro, né? Que ele foi um precursor, né? De tirar as coisas da caixa. Olha lá, como desparasitar. Mas é isso que eu tô falando, Mônica. Como desparasitar da forma certa? Você tem que, no mínimo, estar com o seu intestino funcionando direitinho. Remédio para verme. Eu não gosto muito de usar remédio para verme, não, sabe? Eu prefiro fazer de uma forma mais natural. Ele tá perguntando um remédio para verme, eu acho que ele queria. É que a gente não trabalha com remédio, né? A gente tem as tinturas, os chás. Com tintura. Né? Por exemplo, você sabia que o coentro, ele é um vermífugo super importante, assim... A tintura de coentro ou o chá de coentro, orégano também é fantástico, né? Fantástico, orégano. Tanto que no protocolo desse livro, fala muito da cápsula de orégano, assim, de forma padronizada, sabe? A cápsula de orégano é muito usada. Mas assim, eu entendo que... Como que você faz para não acumular parasitas, né? Você é uma pessoa que tem uma alimentação legal, os chás, então você vai ser uma pessoa que toma chás, você tende a acumular menos. Você tem uma boa acidez estomacal, você tende a acumular menos. Então, tem muitos tipos de chás que ajudam nisso, ó. Porque não adianta, assim, às vezes você ficar esperando para desparasitar uma vez por mês, sendo que você pode desparasitar um pouco cada dia, né? Eu acho que faz mais sentido ali, tá? E aí, remédio, eu não sou contra remédio para desparasitar, não. Mas até mesmo remédio, por exemplo, o meu filho... Tem que ser tomado na hora certa. Né? E assim, na lua certa também, sabe? Na hora certa que eu falo a lua. Da própria lua. Porque meu filho, por exemplo, a tintura, ela não é indicada para criança. Então, para o meu filho, eu dou o Anitta, né? No Anitta tem a bula, mas mesmo para ele, que o meu filho ele vai em banheiro, bonitinho, a gente tá programando para dia 16, a casa inteira vermifugar. Pode comer orégano e coentro, porque como comer muito. Pode? Ótimo. Ótimo. Ajuda num controle aí. Né? Ainda mais se você conseguir. A gente tem uma tintura para desparasitação, mas a gente não trabalha com protocolo completo, porque, como eu disse, é algo bastante complexo da gente falar assim, ó, toma aí a tintura, toma. E se você não tiver com essa base aí bem feita, vai fazer muito mais mal do que bem, entendeu? Então, eu acho que desde já, vai limpando seu terreno biológico, sabe? Vai melhorando a sua digestão, fazer tudo que você... Da hora que você acorda, eu sou assim, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o meu foco tá na minha digestão e na minha saúde intestinal. Porque se a minha digestão estiver boa e a minha saúde estiver boa, todo o resto vai estar, imunidade, minha memória, entendeu? Então, é minha meta, assim. Tem gente que tem meta, assim... diversas. A minha é isso. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, não importa o trabalho que me dê, não importa o que eu preciso fazer. Por quê? Porque é tão bom viver desinflamado, é tão bom viver com saúde, né? Cuidar do seu terreno biológico é o melhor, né? Que aí a gente vai ter saúde
refletindo em todos os campos. Exato. Não tô nem falando de nada avançado, não. O fato de você ter energia para ir treinar, de você ir no banheiro todo dia, sabe? Nossa, não tem preço, assim, de você tá aqui, a gente tá falando o tempo todo, e você querer falar suplemento e falar suplemento. E não, o que eu ia falar mesmo? Isso tudo tá ligado ao intestino, né? Que é o segundo ou o primeiro cérebro. Né? Tem uma briga feia aí. Parece que o intestino tem mais neurônio que o cérebro, tem isso? Não é isso, é que o intestino é ligado por... tem canais que ligam o intestino no cérebro. 90% desses neurotransmissores saem do intestino pro cérebro. E 10% só do cérebro pro intestino. Então imagina, se o seu intestino tá lá todo travado, todo inflamado, tanto de neurotransmissor que sai dele pro cérebro. Então acaba você ficando mesmo literalmente enfesado, né? Enfesado, É muito muito interessante essa expressão. Olha, berberina a gente não trabalha porque a berberina ela é um ingrediente não autorizado pela Anvisa. Então você só encontra ou importado ou manipulado, tá? Então a gente não tem. Sobre essa pergunta aqui, o cloreto de magnésio que você acha para o intestino preso? A Lua usa. Isso, ótimo. Sim, super né? recomendado. Super. A gente tem um aqui, deixa eu até mostrar. É o aqui. mais. Não, vou te preparar. A gente tem um sachê aqui da Clinic Mais, eu tenho ele lá em casa, assim. Você dilui esse sachê em 1,5 litro de água. E aí todo dia, depois do almoço, você toma um copo. Eu nem sei onde que ele tá aqui, mudou de lugar. Aí você pode tomar após o almoço, após o jantar. E o cloreto de magnésio, Lu, tava vendo o Daniel do Saúde, autor de Sua Própria Saúde falando, que ele se converte em... ele aumenta a acidez estomacal. Então, você toma após o almoço, ele ajuda na digestão também. Ajuda muito, né? Eu sinto isso também quando eu tomo. Parece que ele te alivia. Eu gosto de tomar ele mais à noite, porque eu acho que ele vai trabalhando no intestino e ajuda a gente a evacuar pela manhã. Mas pode ser tomado em qualquer horário, não tem... certinho, não, horário não. Prata coloidal a gente não tem, tá? A gente não trabalha. Também é algo que é mais em farmácia, que você vai encontrar, tá? A gente não trabalha com a prata coloidal. Eu nunca fiz uso, tenho curiosidade, mas a gente não trabalha. Com DEA, que a gente tem, mas tá acabando muito rápido, porque a gente importa diretamente dos Estados Unidos e a importação todo mundo tá vendo, né? Tá super complicada. Então, a gente tem alguns, aproveite, porque eu não sei se chega mais. A gente tem uma carga enorme para chegar, mas assim, tá tipo 40 dias atrasado. Eu nem sei se chega. Então, aproveita. O Super Day acabou, só tem o de 120 agora. Super Day é tão bom. Complexo B com vitaminas, muito bom. Acho que foi, né, Lu? Então, é isso. Vai ficar gravado para que você possa Vocês falaram sobre as enzimas digestivas? Não, infelizmente não, por uma questão assim, agradeço a Anvisa não aprova. Então, por exemplo, as enzimas que a gente trabalhava, a melhor que eu já usei até hoje, que é da Life Extension, ela simplesmente não entra mais no Brasil. Então, só manipulando. Então, mas é interessante, sim, gente, pode ajudar na digestão. Mas a gente, da Vitafor, tem algumas, né? É porque tem enzima para proteína, tem enzima para glúten. Para glúten a gente tem. A gente tem a enzima de glúten. E de lactose. Tem. É verdade. A gente tem de glúten. A gente tem umas específicas. Essa de glúten é bem legal. Você vai comer uma pizza, aí você vai lá e toma, vai te ajudar muito. Porque assim, quando eu vou sair da linha, né, eu também já vou assim, cheio de más intenções. Eu levo enzima, coentro ou funcho, ou a de refluxo e má digestão. Funcho eu adoro também. Sempre peço água com limão, né? E vou tomando ali durante o tempo todo. E aí, chegando em casa, eu tomo a clorela e um chazinho de boldo. Aí, você concorda que dá tanto trabalho que perde até o prazer de comer o negócio? Então, assim, no meu caso, eu tenho muito problema com glúten. Essa questão do cloreto de magnésio é o seguinte. A quantidade para soltar o intestino, você vai testar. Porque assim, talvez você tome um copinho depois do almoço e um depois do jantar, que é esse líquido, né? O sabor não é bom, mas não importa porque vai ajudar na sua digestão, vai melhorar seu intestino. Você tomou um copo, não adiantou, às vezes você aumenta essa dose, porque ele sai muito rápido. Então você tomou assim, tomei um copo de 200 ml. É muito individual pra gente falar por aqui. Você pode testar, então não tem perigo. Você tomou
um copinho não soltou seu intestino, você vai lá e toma mais e vai tomando. Assim, não vai tomar 1 litro igual eu fiz, porque vai te dar diarreia. Aí solta muito. Vai soltar muito. Mas aí você testa até soltar, porque é super seguro, né? E ele sai muito rapidamente. Então, eu acho que ele, assim, de forma geral, não vai ser tão bom, né, para as outras funções, justamente porque ele sai muito rápido. Então, de repente, usa ele para o intestino e um quelado para o resto, sabe, Lu? Acho que... É porque ele, como fonte de magnésio mesmo, ele não vai sobrar muito no seu corpo. Seu corpo não bom vai você usar. usar um outro tipo para as outras funções, né? Exato. Só ver se tem mais alguma e acho que a Lu precisa ir, né, Lu? Extrato de cereja? Não, a gente não tem, eu nunca ouvi falar. Não, Por que não entra no Brasil? Também. Olha, Anvisa, gente. É a gente Anvisa. tem um órgão que regula essas coisas, o que pode, o que não pode. Pro bem e pro mal. É Anvisa. importante ter um controle, lógico, né? Mas assim, a gente vê que a Anvisa libera muita coisa e, por exemplo, eu amo moringa. Moringa tá proibido no Brasil. Moringa não dá pra entender, né? Não dá. Ashwagandha, maravilhoso, tá proibido no Brasil. Aí a enzima... Nem manipulado não tá podendo? Acho que manipulado sim, pode, Mas você não pode em não suplemento. Pode, tipo, não. a gente tirou As da prateleira. indústrias nacionais não podem produzir Não como podem. suplemento, Não né? podem. Só manipulado mesmo. Aí assim, nos Estados Unidos você tem muito mais liberdade, né? Porque o controle é bem diferente. Aí no Brasil é tudo mais moroso. Então as enzimas, é igual a berberina, o ácido alfa-lipoico, que é maravilhoso, não está autorizado ainda. Então nenhuma indústria pode produzir. Também manipulado só. Estão tentando, né? Os antioxidante. Nossa, é bom pra muita coisa. Como que é o processo? Porque eu já tive indústria de suplemento, né? A gente vai lá na Anvisa e faz um requerimento de cadastro de novos ingredientes. Aí, em alguns casos, ela libera, tipo, a curcumina não era liberada e agora é. Então, eu tenho certeza que uma Pura Vida e Qualive, elas estão lá tentando liberar, porque quando liberar, certamente a gente vai ter bons suplementos de ácido alfa-lipoico, que é maravilhoso, né? É muito bom, tá bom? Então, acho que é isso. Acho que a gente respondeu tudo que a gente viu aí. Vamos Se deixar tiver mais gravado? alguma dúvida, a gente pode responder durante a semana também. É isso que a gente falou. Magnésio Pode e deve, viu? Porque Pode. como ele é absorvido muito mal, o cloreto, né? Aí você toma ele para questão intestinal, ou o carbonato que eu falei que é mais fácil, mais prático, mas é mais caro também, eu entendo. Então, meu orçamento tá curto, eu vou pegar o cloreto. O sachêzinho é R$5, é muito barato e dura uma semana. Você vai gastar R$20 por mês, é muito barato. E quem não gosta do sabor pode tomar ele em cápsula, né, Dani? E temos em cápsula também, que é o que a Lucianara usa, né? Tem os dois. Exato. Tá bom? Temos uns vários kits, né? Então, se você entrar lá no nosso site e digitar kit, tem um que é para saúde intestinal. Tem algumas sugestões lá que você pode comprar a sugestão. Ou você pode pegar, falar, eu gostei da glutamina, do chá de alcaçuz, mas esse aqui eu já tenho magnésio e tal. Aí tira e monta o kit do jeito que você quiser também, tá? Isso. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. E aí depois a gente vai ver quais são as... tenha aí ajudado, esclarecido as dúvidas. Muito obrigada, Lu, por ter vindo de novo. A Lu Nós vamos fazer sempre agora. Vamos fazer sempre, tá bom? Pode ir mandando as questões que a gente vai planejando aí para poder ajudar um volume maior de pessoas. Exatamente. Beijo, gente. Vou deixar o resuminho aqui como de costume, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdemos.